Boa noite, meu nome é Marcela, curso de Engenharia de Produção e vou apresentar para vocês hoje meu trabalho de conclusão de curso, que é baseado na alteração de processos manuais para automático. Hoje a gente tem uma agenda, para a gente vai falar sobre a introdução, sobre os materiais e métodos, sobre os principais resultados, as discussões e as considerações finais. Falando um pouquinho sobre a introdução, nas atividades diárias de uma empresa, muitos processos ainda são realizados de forma manual, e em diversos casos, eles não podem ser automatizados. Apesar de comuns, esses processos envolvem movimento repetitivo e constante, o que pode acarretar prejuízos à saúde do trabalhador, essa atividade sendo realizada aí a longo prazo. Conforme divulgado pela Fundacentro, no ano de 2019, quase 39 mil trabalhadores foram afastados por Ler-Dort. Doença essa, a que acomete os trabalhadores que realizam por um longo período as atividades manuais e repetitivas. Dessa forma, sempre que possível, devem ser realizados estudos visando a melhoria desses processos, seja por meio de otimização de práticas ou até mesmo a implementação de soluções automatizadas. Com a evolução industrial e a chegada da indústria 4.0, a busca pela automação e a automatização dos processos produtivos tem se intensificado. Segundo Lima e Gomes, em 2020, a indústria 4.0 ela representa uma transformação significativa nos processos produtivos, impulsionada pela integração de tecnologias digitais, inteligência artificial e automação avançada, redefinindo a manufatura e os métodos de negócio. Neste projeto, será realizado uma análise sobre a viabilidade da substituição do processo manual por um sistema automatizado, utilizando impressão direta na embalagem do produto. Conforme aponta Cielo, os processos manuais, apesar de apresentarem riscos ergonômicos significativos, eles também incluem fadiga, eles são mais suscetíveis a erros humanos e têm uma exposição a condições adversas, provocando assim risco ergonômico e a metodologia de segurança para mitigar esses impactos. Falando um pouquinho sobre os materiais e métodos, para a gente caracterizar o processo atual, como ele era realizado, para compreender a transição desse processo manual, conforme mostrado aí na figura 1, para essa transição para automático, realizou-se um mapeamento dos métodos tradicionais utilizados, identificando os principais desafios, as limitações operacionais e os impactos que isso traz sobre a produtividade e a segurança. Então, conforme a gente vê na imagem ao lado, o processo que a gente está avaliando para a automação seria um processo de colocação individual, uma a uma etiqueta por embalagem. Definição e tecnologia de ferramentas. Para o desenvolvimento deste projeto, foi necessário a realização de vários estudos e aplicação de algumas ferramentas. Dentre essas ferramentas foram aplicado o diagrama de Chikawa e a aplicação dos 5 porquês. Para garantir a eficiência na implantação do projeto, também foi fundamental a adoção de métodos de pesquisas que assegurem sua viabilidade e o alcance dos objetivos idealizados, estabelecidos. Além disso, foi realizada uma pesquisa no mercado para que a gente pudesse identificar possíveis equipamentos que atendessem à demanda, sem haver a perda da qualidade e que atendesse aí às normas da empresa e o padrão de qualidade exigido. Também foi conduzido uma avaliação ergonômica de segurança, para verificar se o novo método proposto atendia às normas internas de segurança do trabalho e ergonomia. Para assegurar um processo eficiente e sustentável, foram realizadas análises da engenharia de processo e de pesquisa e desenvolvimento, levando em consideração as normas de fabricação aplicáveis. Para o desenvolvimento do projeto, foi definida uma equipe multidisciplinar, garantindo uma avaliação completa dos impactos positivos e possíveis desafios que poderiam surgir ao longo da implementação do projeto. Falando um pouquinho sobre os resultados, esse projeto ele teve início com o objetivo de encontrar, inicialmente, uma solução para um problema ergonômico gerado pela atividade manual repetitiva na linha de produção.
A tarefa em questão, ela envolvia a aplicação manual de aproximadamente 3.000 etiquetas por hora. Ou seja, a colaboradora pegava etiqueta por etiqueta e colava, né, uma a uma nas embalagens, né? Realizando ali uma análise, um levantamento da produção, foi possível identificar que uma colaboradora realizava a colocação em média de 3.000 etiquetas por hora. Era um processo exaustivo que expunha os colaboradores a elevado risco ergonômico, potencialmente resultando em lesões musculoesqueléticas e redução da eficiência produtiva. Diante dessa problemática, iniciou-se um estudo para identificar um equipamento no mercado capaz de substituir o processo manual, eliminando ou reduzindo, significativamente os riscos ergonômicos. Após uma análise aprofundada, e as opções disponíveis no mercado, foi identificado, um equipamento que era viável, que foi uma impressora, inkjet industrial, que ela era capaz, inicialmente foi feita a pesquisa e a gente identificou que ela era capaz de realizar a impressão, dos dados necessários diretamente na embalagem plástica, e que com isso a gente eliminaria, a necessidade da colocação das etiquetas manuais. A implementação desse projeto, desse equipamento, exigiu ajustes, ajustes operacionais e técnicos, sendo conduzido, através de um teste piloto para validar a efetividade, na linha de produção. Os resultados, eles demonstraram de imediato, sucesso na substituição desse processo manual pelo automático, confirmando a viabilidade da tecnologia, para a mitigação dos riscos ergonômicos, item proposto inicialmente na implantação deste projeto. Além da eliminação do risco ergonômico, após a realização do teste, foi possível identificar vários benefícios, como a nova atividade, Um deles era o aumento da produtividade, com a redução do tempo médio necessário, a diminuição da necessidade de um operador por célula, para realizar a atividade de identificação, rotulagem, a redução significativa na taxa de reprovação de peças, uma vez que a impressão era direta, eliminou erros decorrentes da aplicação manual dessa etiqueta, e houve impactos positivos também na sustentabilidade. A redução do descarte de papel não reciclável, que anteriormente ele era gerado, uma grande quantidade, de necessidade de descarte desse papel, porque as etiquetas ela vinha colada, em um papel, e ao ser retirada e colocada na embalagem, esse papel já não tinha mais serventia e precisava ser descartado. Por se tratar de uma embalagem que possuía cola, era um papel que não era reciclável, Então, além da gente ter os prejuízos, desse descarte desse papel, a gente também tinha um custo adicional na realização desse descarte. Passando um pouquinho agora sobre a discussão, as lesões por esforço repetitivo, osteomuscular, as ER e as DORTs, elas figuram entre os principais desafios da saúde ocupacional, nos dias de hoje, onde diversos trabalhadores são afetados, Com a implantação da melhoria, além da eliminação do risco ergonômico, foco principal e inicial, também foi possível, identificar, através da equipe multidisciplinar, ganhos com melhorias de produtividade e aumento, da produção de operadora peças-hora. Outro benefício que também foi registrado foi a diminuição de reprova, devido ao ajuste da embalagem. A reprovação de materiais na indústria, hoje, ele é um grande desafio, E existem estratégias eficazes para minimizar esses impactos, seja eles tanto financeiros, ou até mesmo ambientais. Além, de que esse custo, em excesso, ele agrega valor ao produto, deixando o produto mais caro e assim ele sendo menos competitivo hoje no mercado. Com o processo manual, era necessário um gasto com etiquetas individuais para cada embalagem, Além disso, também gerava um custo mensal, porque precisava de duas pessoas, Uma para fazer a confecção da etiqueta e outra para fazer a colocação dessa etiqueta, E a partir do momento que foi automatizado, houve uma redução significativa dos gastos neste processo. Este projeto, ele também trouxe ganhos de ESG, Sendo que com a automatização foi possível deixar de descartar, uma grande quantidade de papel aí mensalmente.
A indústria, ela contribui significativamente para a degradação ambiental, sendo responsável por aproximadamente 21% das emissões globais de dióxido de carbono e pelo consumo de cerca de 54% da energia mundial. E grande parte, né, é proveniente de fonte não renovável. Então, além disso, a produção industrial ela gera bilhões de toneladas de resíduos sólidos anualmente, dos quais uma grande parte não é reciclada ou gera ou não é gerida de forma sustentável. Esses fatores, eles evidenciam, né, eles reforçam a necessidade e a urgência de mudança nos processos produtivos. A sustentabilidade hoje, né, para as empresas é um grande desafio, né? E cada vez mais as empresas elas estão sendo motivadas, né, a implantarem estratégicas sustentáveis, né, para que elas se tornem hoje mais competitivas, né, no mercado de trabalho. Falando um pouquinho sobre as considerações finais, a impressora inkjet, né, a gente vai ver no próximo slide através da figura 2, elas são amplamente utilizadas na indústria para codificação e marcação de produtos, e elas oferecem a tecnologia de impressão inkjet contínua, né, laser e através de transferência térmica e com jato de tinta térmico, que permite a impressão de informações com data, validade, lote, código de barras e outros detalhes essenciais, né, necessários aí para a rastreabilidade deste produto. O principal objetivo deste projeto, né, inicial, era a melhoria ergonômica, né, eliminando ou até mesmo diminuindo, né, minimizar o risco ergonômico, né. Porém, após a implantação, né, foi possível identificar, né, que a automação desse processo, né, a retirada da colocação de etiquetas manuais, elas trouxeram outros ganhos, né, sendo possível mensurar, né, que durante um ano de implantação, né, durante um ano após a implantação deste projeto, foi possível mensurar, né, um saving anual, um ganho anual, né, de R$ 552.662.067. Né? Houve também uma redução, né, de reprova de 1,5% e houve um aumento de produtividade de 8%. Né? E a empresa ela deixou de descartar 600 quilos de papel, né, mensalmente. E com isso, né, buscando isso para o meio ambiente, é possível dizer que foi preservado 14,2 árvores mensal. Este é o meu projeto, né? Espero que vocês gostem. Muito obrigado pela oportunidade.